E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Uma questãozinha aí agora do Enem 2016. Ela fala o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura do interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T em função de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, e ele nos fornece essa tabela. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Galera, questão bem bacana, tá? Questão bem tradicional aí, para quem já está acostumado a trabalhar com funções de segundo grau. Galera, falou função de segundo grau, falou máximo, falou mínimo, é assim, ó, quase certo que a gente vai estar falando de vértice, tá certo? Vértice aqui vai ser o nosso cara, é o cara que a gente realmente vai trabalhar. O que ele fala para a gente? Tem uma função de segundo grau ali, onde quem está representando o nosso y, na verdade, é o T de temperatura, e quem está fazendo o papel ali de x é o H, e aí isso representa a quantidade de horas do dia, tá certo? Ele fala, então, que essa temperatura ela se desenvolve de acordo com as horas do dia. Bem tranquilo. Aí ele fala, né, que essa quantidade de bactérias que a gente tem aí, ela vai ser maior à medida que a gente tem maior temperatura. Ou seja, a gente vai ter a maior quantidade de bactérias quando a gente também tiver a maior temperatura. E ele fala, no momento em que isso acontecer, essa temperatura vai ser considerada o quê? Muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta, de acordo com a tabela, tá certo? Então, tudo que a gente tem que achar é essa temperatura máxima. Como eu falei, vamos para o vértice. Só que assim, tem muita gente que faz confusão nessa ideia do vértice. Por quê? Porque tem muita gente que fica confuso. Eu uso o x do vértice ou eu uso o y do vértice? Quem? Certo, vamos lá. Pense comigo o seguinte. Nesse caso aqui, quem está fazendo o papel de x é o h, ok? O h nos diz a hora. Se eu fazer o x do vértice, ele vai me dizer em qual hora que a temperatura vai ser máxima. Quem está fazendo o papel do y é a temperatura. Se eu fizer o y do vértice, ele vai me dar a temperatura máxima. A questão está pedindo a hora ou a temperatura? Temperatura. Então, eu vou para y do vértice. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. O nosso y do vértice ele é dado, né, por fórmula, e sim, tem que ser memorizada. Né? O y do vértice é o oposto do delta dividido por 4 vezes o a. Então, vamos lá. Quem que é o delta? Né? O nosso delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes... Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tracinho, né? É menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o b é quem acompanha o termo de primeiro grau, o a é quem acompanha o termo de segundo grau e o c é o nosso termo independente, tá certo? Bem simples. Logo, quem está fazendo o papel de b aí para a gente é o 22. Então, nosso delta vai ser 22 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é quem acompanha o nosso termo de segundo grau. Logo, percebam, se é menos h quadrado, ele é menos 1, vezes o c, que é o nosso termo independente, naquele caso ali, é o menos 85, certo? Com isso, agora a gente faz as operações. Primeiro, 22 ao quadrado vai dar para a gente 484, ok?
E a gente vai ter aí agora a multiplicação. Essa subtração, pessoal, é a última parte que eu vou fazer, tá certo? Então a gente vai ter 4 vezes menos 1 vezes 85. Menos com menos fica mais. E aí a gente vai ter 4 vezes 85 como sendo 340. Logo, o nosso delta vai ser 484 menos 340, que vai nos dar exatamente 144. Esse é o nosso delta. Com esse delta, eu vou ali e substituo no nosso y do vértice. O menos delta, então, é menos 144, e ele está sendo dividido por 4 vezes o a. Só que o nosso a é menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Aí, ó, menos com menos vai ficar mais, e a gente vai ter 144 dividido por 4. Sempre bom lembrar, né, pessoal, a divisão por 4 você pode fazer de maneira bem rápida. Dividir por 4 é sempre metade da metade. Então, se você souber fazer as metades ali de cabeça, né, metade de 144, 72. Metade de 72, 36. Aí fica bem fácil, tá certo? Ou você monta uma divisãozinha mesmo, normal, e chega no 36. Fechou. O que isso significa, pessoal? Que os 36 é a nossa temperatura máxima. E aí, consequentemente, a gente vai ter aí uma temperatura alta, porque o 36 está entre 30 e 43. E fechou. Acabou a questão. Simples, simples, tá? Mas vale lembrar que a gente pode ter um outro jeito de encontrar o nosso y do vértice, porque tem muita gente que não lembra do y do vértice. Talvez pelo delta, não sei, né? Então, como que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, por exemplo, e achar, em vez do y do vértice, o x do vértice, que é uma fórmula bem mais de boa, né? O oposto do b dividido pelo dobro do a. E aí, a gente vai ter, se o nosso b é 22, o oposto do b é menos 22, dividido pelo dobro do a. Se o nosso a é menos 1, o dobro dele é menos 2. E aí a gente teria, então, o nosso x do vértice sendo 11. Tá, Vini, mas a gente fez todo o raciocínio em cima do y do vértice. Por que você está achando o x do vértice? Porque outra maneira de eu achar o y do vértice é fazendo o seguinte: a f de xv, nesse caso aqui, seria a temperatura em função de 11. Ou seja, você na função substituir a tua variável, no nosso caso o h, por 11. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, menos o 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85. Teremos então, ó, cuidado com esse menos 11 ao quadrado, tá? Ele vai ficar como resposta menos 121. Pá, Vini, mas quando a gente tem um número negativo elevado ao quadrado, ele não fica positivo? Sim, mas percebam, não tem o parênteses. Quando não tem o parênteses, significa que quem está elevado ao quadrado é o 11. O menos está na frente disso tudo. Então, 11 ao quadrado, 121. Com o menos na frente, menos 121. Se o menos 11 tivesse entre parênteses elevado ao quadrado, então seria o menos 11 elevado ao quadrado. Aí sim ficaria positivo, tá? Continuando, a gente vai ter mais 22 vezes 11. Né? E aí, 22 vezes 11, a gente vai chegar na resposta de 242 menos 85. Aí agora é só operar. E você também chega em 36. Tá certo? Então, chega exatamente no mesmo lugar, tudo bem. Tem mais formas? Tem, tá? Mas aí tem que ver se tem raízes, etc e tal. Eu não vou embarcar nessa, tá? Nesse caso tem, fica bonito, legal, mas eu não vou embarcar nessa. Você poderia achar o x do vértice fazendo a média entre as duas raízes da função e aí substituindo na função o x do vértice pelo valor, aliás, substituir na função o x do vértice, aí você encontraria o y do vértice, que seria a temperatura, mas muita volta, tá? Falou de vértice, gente, de y do vértice, esses são os dois caminhos mais indicados, tá certo? Ou direto y do vértice, se você lembrar da fórmula, show. Se você não lembrar da fórmula do y do vértice, faça o x do vértice e substitua. Beleza? Espero que você tenha gostado. Treina aí, treina as duas, só para garantir, tá certo? Beijão para vocês, bons estudos, até a próxima.